aceitar e recusar. Não foi uma pessoa sozinha quem criou a experiência humana de espaço, tempo, matéria e energia. Ela foi criada em nossa consciência coletiva, que recua até o surgimento do Homo sapiens e mesmo antes disso. Não podemos seguir as pegadas que vão refazer os passos que dotaram os humanos de autoconsciência, que é uma característica única da nossa espécie. Nossos genes contêm as evidências de todas as formas de vida, incluindo as bactérias, que contribuem para nossa composição física, mas não traços físicos que nos digam como nossos ancestrais viviam. A herança mais importante da nossa espécie é invisível. Entramos em contato com esse legado na primeira infância, absorvendo a instalação completa da realidade virtual. Assim que a criança aprende que o tempo existe, logo vêm as regras do tempo, e então não existe mais retorno. Para fazer uma analogia, quando se aprende a ler aos 6 ou 7 anos, não dá para voltar à condição de analfabeto. Letras em uma página não conseguem voltar a ser marcas pretas sem sentido. Do mesmo modo, assim que o cérebro se adapta às regras do tempo, parece impossível viver como se o tempo não existisse. Um dia, uma hora, um minuto, um segundo, a dissecação da vida em fragmentos de tempo é o que T.S. Eliot lamentou em outro poema, A Canção de Amor de J. Alfred Prufrock. O tempo tinha se tornado o inimigo psicológico de Prufrock. Pois já as conheço todas bem, conheço todas. Sei as noites, as tardes, as manhãs, as colheres de café andei medindo a minha vida. Tornar um hábito a divisão da vida em unidades de tempo não significa que o tempo humano seja mais real do que qualquer outra versão. Não temos ideia de como outras espécies de consciência experimentam tempo e espaço. Será que as tartarugas de Galápagos o sentem se mover mais lentamente ou a lebre sente que ele passa mais rápido nos campos? Devemos especular que os animais vivem no momento presente, reagindo aos instintos que lhes dizem que agora é o momento em que devem comer, dormir ou caçar. Mas o momento presente não existe para uma criatura que não tenha conceito de tempo. A natureza nos dá biorritmos que estão gravados em nossos genes, como o ritmo circadiano, diário, para acordar e dormir, mas que não esclarece, para começar, o enigma de como o tempo existe. Existe tempo precisamente ajustado com uma distância de milhares de quilômetros sobre o oceano, de um modo que ninguém consegue explicar. Por exemplo, uma pequena ave conhecida como maçarico do papo vermelho migra todos os anos da Terra do Fogo, no extremo sul da América do Sul para suas zonas de reprodução no Ártico canadense. No seu tempo de vida, o maçarico de papo vermelho voa aproximadamente 386 mil quilômetros, uma distância maior do que a que separa a Terra da Lua. Porque os pássaros cruzam de um hemisfério a outro para acasalar parece inexplicável, mas o maçarico de papo vermelho encerra um mistério específico nele mesmo. Precisando de alimento durante a imensa jornada, a ave para, em maio, nas praias da Baía de Delaware, sintonizando sua chegada a um evento anterior. Entre as luas cheias de maio e junho, hordas de caranguejos ferradura emergem das águas rasas para pôr seus ovos. Uma fêmea põe entre 60 mil e 120 mil ovos em uma desova. Remontando a 450 milhões de anos, ou seja, 200 milhões de anos antes dos dinossauros, os caranguejos ferradura parecem carapaças duras e redondas de tartaruga com caudas pontiagudas. Eles não são realmente caranguejos, mas sim parentes próximos das aranhas e dos escorpiões. Dentro de 2 semanas os ovos se rompem, assim a janela de tempo para os maçaricos de papo vermelho se banquetearem é muito estreita. Todos os anos, o impulso para a migração é sentido a 15 mil quilômetros, perto da Antártida. A lua cheia de maio pode cair em qualquer dos 31 dias do mês, e a ave precisa começar sua viagem partindo da Terra do Fogo em fevereiro. Como a natureza sincroniza a lua, o ciclo de acasalamento de um fóssil vivo no mar e um passarinho que percorre o mais longo percurso migratório na Terra. No caso do maçarico de papo vermelho, o período está enraizado no DNA e vem com mudanças fisiológicas profundas. Antes de migrar, os músculos das asas se expandem, enquanto os músculos das pernas encolhem. Como os ovos dos caranguejos ferradura são moles e facilmente digeridos, o estômago da ave encolhe antes. Seu papo, que continha saibro para moer o alimento mais duro que o pássaro come no inverno, também encolhe.
Em outras palavras, o DNA do maçarico de papo vermelho sabe com antecedência todos os detalhes do futuro. Como a zona de procriação no Ártico é uma tundra exposta, nua, com nenhuma fonte de alimento, os pássaros dobram de peso ao acrescentar gordura comendo ovos do caranguejo ferradura durante o frenesi alimentar em Delaware, que dura de 10 a 14 dias. Se algum dos elementos nesse ciclo sincronizado falhar, a sobrevivência fica ameaçada. Infelizmente, isso tem acontecido. Os maçaricos de papo vermelho estão em perigo por várias razões, sendo a maior delas o declínio dos caranguejos ferradura pela poluição das águas costeiras. Os seres humanos não estão ligados ao instinto quando se trata de tempo, embora nosso DNA saiba, de algum modo, como programar a puberdade e os ciclos menstruais. As células são programadas para morrer em um tempo determinado, processo conhecido como apoptose. Uma célula típica só consegue se dividir cerca de 50 vezes antes de morrer, o chamado limite Hayflick, e o processo pode ser medido cientificamente em laboratório, mas, no fundo, é totalmente misterioso. Células são fatores químicos encerrados em uma membrana macia e permeável. Reações químicas ocorrem instantaneamente quando duas moléculas se encontram ou não há hesitação, atraso, adiamento ou recuo. Como, então, uma série de reações químicas, cada uma delas ligada ao momento presente, adquire a capacidade para acertar a hora de eventos futuros? A questão é tão básica que quase ninguém a faz. Imagine um jogo de bilhar, com as bolas representando átomos e moléculas posicionados para bater no núcleo de uma célula do fígado. Depois de quebrar a formação com a primeira tacada, o resto é mecânico. Quando as bolas de bilhar batem, elas precisam mover onde elas seguem cada uma das outras instantaneamente, e determinado pelas leis de movimento de Newton. Como reza uma delas, assim que uma bola é batida ou se choca com outra, ela deve seguir em linha reta até que alguma coisa pare. Nada de anormal parece acontecer à medida que o jogo se desenrola. Quando você volta ao salão de bilhar no dia seguinte ao meio-dia, as bolas já se rearranjaram em formação, prontas para a primeira batida. Esse comportamento seria suficientemente notável em bolas de bilhar, mas o seu DNA antecipa inúmeros eventos, controlando a liberação cronometrada de hormônios, por exemplo antevendo a necessidade de refrescar os disparadores químicos que acendem em uma célula cerebral a cada pensamento e organizando centenas de biorritmos sincronizados com absoluta precisão. A menos que haja uma interferência nossa, ficando em pé a noite inteira ou tomando suplementos hormonais, por exemplo. Não conseguimos entrar na experiência de tempo que outras espécies têm, mas como o tempo é tão variável e maleável, podemos dizer que ele é construído diferentemente pelo DNA de cada ser vivente. Entretanto, não é preciso um salto de imaginação para dizer que o tempo, para começar, é um construto. Como o DNA consiste em átomos que interagem instantaneamente, alguma coisa fora do átomo precisa cuidar de toda essa precisão e sincronização do tempo. O único candidato viável é a consciência. Afinal, você não consegue manipular o tempo a menos que saiba que o tempo existe.